O drama da sociedade brasileira certamente não é constituído pela falta de recursos, mas pela falta de instituições. Muitas vezes temos os recursos, mas a má utilização das instituições fazem com que esses recursos sejam desperdiçados, gastos, não utilizados adequadamente. Enfim, as instituições são críticas, são variáveis determinantes do processo de desenvolvimento das nações. Por exemplo, se fala muito hoje, né, e está uma tendência muito grande hoje, nesse momento, em concurso público, como se isso existisse só a partir de poucos anos para cá, a partir da Constituição de 88. Isso é um ledo engano, né? A administração pública brasileira começa no serviço público em 1938 com o primeiro Estatuto do Servidor Público. O princípio do mérito, do regime concursivo, quer dizer, em que o ingresso e o progresso do servidor público só se faz mediante o mérito, provas ou títulos, enfim, pela capacitação pessoal, foi muito bem inscrita na Constituição de 88. Muitos pensam que isso adveio exclusivamente da Constituição de 88. Mal sabem que já a Constituição de 1891, portanto a primeira Constituição brasileira, e a Constituição de 1934, já também traziam o princípio do regime concursivo, em que o ingresso e o progresso só se faria no serviço público através do regime de concursos. Em 1939, tivemos o primeiro Estatuto do Servidor Público, em verdade, no dia 28 de outubro de 1939. Daí a razão de ser o Dia do Servidor, o Dia do Servidor Público ser o 28 de outubro. A partir daquele estatuto, só se podia ingressar no serviço público também mediante concurso. E todos aqueles servidores eram chamados à época de estatutários. Servidores estatutários é aqueles que estavam sob a égide do Estatuto do Servidor Público Federal. Claro que os estados e os municípios repetem a administração pública federal e também criaram seus estatutos municipais e estaduais e também colocaram os seus servidores como estatutários. Isso foi assim de 1939, né, até 1946, quando veio o novo regime político, uma nova Constituição, e aí veio o governo Dutra. E o governo Dutra queria fazer o primeiro plano econômico brasileiro, que foi o chamado SALT, S de saúde, AL de alimentação, T de transporte e E de energia. O plano SALT só permitiria a admissão de quadros para executar o projeto, né, e os diversos planos na área de saúde, alimentação, transporte e energia, através do regime concursivo. Qual foi a saída, então, que o governo à época adotou? Não podia chamar de estatutário, não queria fazer o concurso. Eles chamaram, então, de extranumerário, quer dizer, fora do orçamento. As pessoas fizeram um quadro extranumerário, que no fundo e no início era só para contratar aqueles quadros mais especializados, mais técnicos, no conhecimento das áreas a que o plano se dedicava. Mas logo, logo começaram os motoristas, na época os datilógrafos, os garçons, e daqui a pouco a administração pública federal tinha mais extranumerário do que estatutário, sobrevivendo ainda o regime do mérito que determinava o Estatuto e que determinava também a Constituição. E foi assim que veio o governo Vargas, em 51, já com o Plano SALT em desenvolvimento. Se falava na época na volta do Vargas, hoje nós podemos ver, né? O Vargas tinha naquela época menos 70 anos, menos em torno disso, né? Tipo assim, bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. E ele ganhou a eleição em todos os lados e fez o segundo Estatuto do Servidor Público, também em 28 de outubro de 1952. O que ele disse? Todos os extranumerários passam a ser agora estatutários e só se pode ingressar no serviço público através do sistema do mérito, através do regime concursivo, através de concursos públicos. Portanto, incorporou os antigos estatutários e também todos os extras numerários. Ele deu um tiro no peito, morreu, crise de novembro de 1955, o Lacerda dizia, esse candidato não pode ser candidato, era o Juscelino, se for candidato não pode tomar posse, se tomar posse não pode terminar o governo. E foi com muita dificuldade que o Juscelino fez 50 anos em 5,
E ele fez através dos grupos executivos, né? Diversos grupos executivos. E aí teria que ser por concurso. Só poderia preencher os quadros paralelos da administração pública mediante o regime concursivo. Não podia criar o extranumerário. Ele logo se inventou um outro jeitinho, os recibados. Todos iam receber mediante recibo. E um novo quadro foi se formando. Só se pensava em pagar recibados através dos altos especialistas na indústria naval, na construção de Brasília, na indústria ferroviária, enfim, nos diferentes 38 grupos executivos do governo Juscelino. Daqui a pouco, mas começa o datilógrafo, o contínuo, né? O servente, o motorista, e daqui a pouco tinha mais recibado do que estatutário. Veja que as instituições no Brasil não se respeitam e os erros que nós cometemos e os equívocos se repetem, né? E assim o governo Juscelino fez 50 anos em 5. Veio o governo Jango, depois do Jânio Quadros, né, se renunciar, ter ficado 7 meses, e o Jango, então, fez o Plano de Cargos e Salários, que era a Lei 3.780, de 1962. Era um plano importante que dava organização na administração pública. Colega que está me ouvindo, administrador que está me vendo hoje, me diga o seguinte, duvido que você acerte. O que aconteceu com os recibados, hein? Os recibados pelo plano 3.780, todos se transformaram em servidores estatutários, com estabilidade, né? A revelia do regime de concurso. Repito de novo, o que a União faz? Os estados e municípios repetem. No caso da Guanabara, por exemplo, a Lei 3.780 da Guanabara se chamava Lei 14, que era o plano de classificação de cargos dos servidores. Todos viraram estatutários. E aí veio a Revolução em 64. A Revolução em 64, movida, né, pelo princípio da liberdade, da possibilidade de demitir os funcionários, primeiro fizeram a Lei dos Ociosos. Os servidores públicos estatutários podiam ir embora praticamente se aposentando e com a remuneração integral. Depois viram que a melhor maneira era fazer, então, o regime de seletista. E o primeiro, os seletistas seriam poucos, apenas para as funções mais adequadas. Daqui a pouco se espalhou tanto que tinha, em pouco tempo, mais seletistas do que estatutários. Terminou o regime militar, terminou o sistema e veio então a Constituição de 1988. Adivinhe o que aconteceu com os seletistas, colega administrador que me vê nesse momento. Claro que você já sabe. A lei, né, o regime jurídico único, só podemos ter um regime na administração pública. Todos aqueles que são servidores seletistas passaram a ser estatutários. E aí nós estamos, de novo, discutindo agora o regime concursivo e estamos falando, já nesse momento, na criação da fundação estatal. A fundação estatal é um híbrido, é efetivamente bem brasileiro, né? Em qualquer lugar do mundo, toda fundação é direito privado, ela é uma fundação de natureza privada, privada de direito privado. No caso brasileiro, a gente tem fundação pública de direito privado e fundação pública de direito público. Quer dizer, qualquer coisa que só tenha no Brasil só pode ser besteira e não dá certo. Estamos repetindo o mesmo filme. Todo funcionário de fundação estatal vai ser por CLT. Me diga o que vai acontecer daqui a uns anos, hein? O que você acha que vai acontecer com esses seletistas das fundações estatais? Certamente vai ter uma lei propondo o regime jurídico único, o estatuto novo do servidor e todos os seletistas vão virar estatutários. Isso acontece há 70 anos. Né? Uma sociedade que não aprende com seus erros, que repete os mesmos equívocos, que repete os mesmos descaminhos, está numa senda que efetivamente não vai levar à melhor solução. É preciso que nós, profissionais de administração, administradores, nos debrucemos sobre isso e conectemos a história, a mudança que nós estamos implementando, empreendendo na realidade das organizações públicas brasileiras. Porque muita coisa que está aparecendo agora como novidade nada mais é de coisa muito velha, que pode ter um conteúdo de novo. E aí vira um novo termo que seria novélia. São soluções velhas para problemas que se pensam ser novos. Muito obrigado.